Pessoal, exercício aqui com LTN para a gente resolver na HP12C. Um exercício um pouquinho mais complexo, tá? Então, olha o enunciado. O investidor, ele comprou 1.000 LTNs a uma taxa de 7,9% ao ano, com vencimento em 315 dias úteis. Decorridos 38 dias úteis, ele vendeu, né, todos esses títulos aqui a uma taxa de 7,55% ao ano. Considerando que o CDI médio durante esse período foi de 7,2% ao ano, qual que foi o lucro obtido acima do CDI? Tá? Então vamos entender aqui o que o enunciado ele quer, né? Primeiro o que ele está falando e depois o que ele quer. Está dizendo aqui para nós que o investidor ele comprou 1.000 títulos do governo, né, 1.000 letras do Tesouro Nacional, que prometiam uma rentabilidade de 7,9% ao ano e elas tinham um vencimento de 315 dias úteis. Só que aí ele não esperou o vencimento. Antes, né, no mercado secundário, ele foi lá e vendeu esses títulos. Porque aconteceu uma queda na taxa de juros, né? Marcação a mercado, ele acaba ganhando um pouco mais. E aí, né, a gente quer comparar com a rentabilidade do CDI nesse período. Se ele tivesse colocado o dinheiro dele no CDI, ao invés de ter comprado essas LTNs, quanto que ele teria obtido de lucro? E qual que é a diferença entre o que ele colocou na LTN e o que ele obteria se fosse no CDI, tá? Vamos resolver, vamos seguir o passo a passo aqui, que vai ficar bem claro. E vocês vão pegar esses cálculos aqui na HP12C também. Então, a LTN, a gente só tem que lembrar o seguinte: a LTN é um título pré-fixado que sempre é vendido com deságio e que no vencimento ela sempre vai pagar o valor de R$ 1.000, tá? E aí a gente precisa saber quanto que ele desembolsou por cada uma dessas LTNs. Lembrando que ele comprou 1.000, tá? Então, vamos lá para HP12C, F, CLX, zero a memória, e aí a gente começa, tá? 1.000 CHSFV, que seria o que ele receberia por venda, se ele mantivesse até o vencimento cada título, né? 315, Enter, 252 dividido, porque a gente tem que deixar aqui, né, o nosso período igual à taxa de juros, né? Então, a gente tem uma taxa de juros que está ao ano, a gente tem que colocar o nosso período em anos também, só que considerando os dias úteis, né? Porque títulos de renda fixa remuneram em dias úteis. Tá bom? A gente tem então 1,25 anos em dias úteis, a gente coloca isso no N, e aí a gente coloca a taxa de juros, 7,9, e solicita o PV, e aí a gente tem o valor de compra aproximado, tá? De 908,83. Então, para cada uma das 1.000 LTNs, ele desembolsou 908,83, tá bom? E se ele mantivesse até o final do prazo, para cada uma delas, ele receberia R$ 1.000. Mas ele não fez isso. E aí a gente precisa saber por quanto que ele vendeu essas LTNs transcorridos aqui 38 dias úteis, tá? Então, vou zerar aqui e a gente vai calcular o preço de venda. 1.000 CHSFV, porque a gente está considerando aqui também, né, para calcular o preço de venda, a gente tem que considerar as mesmas informações praticamente, tá? 1.000 CHSFV. Detalhe, que se passaram 38 dias, tá? Então, a gente vai descontar esses 38 dias aqui do prazo de vencimento, que são 315. Isso vai dar 277. Então, 277 Enter 252 dividido, a gente vai ter 1,09 anos, considerando em dias úteis. Coloca isso no N. Coloca a taxa de juros que estava vigente no momento da venda, que é 7,55. E a gente solicita o PV, tá? Então, o preço de venda foi de aproximadamente 922,89. Ele comprou a 908, passaram-se 38 dias e ele vendeu a 922. Então, ele teve aí, né, mais ou menos R$ 14 de lucro entre cada título que ele vendeu. Lembrando que ele vendeu 1.000. E agora, né, o próximo passo é justamente a gente calcular esse lucro aqui, lucro bruto, né, porque ainda a gente teria cobrança de impostos aqui, mas a gente não está considerando impostos porque a questão não solicitou isso. Bom, vamos lá então calcular aqui qual que foi o lucro dele. Eu vou zerar de novo, vou colocar o preço de venda, 922,89, e vou descontar do preço de compra, que foi 908,83 aproximadamente. Subtraio aqui. Para cada LTN, ele recebeu 14,06, tá? Vou jogar aqui, ó, HP12C. Para cada LTN, então, 14,06. Só que ele fez isso para 1.000 LTNs. Então, eu pego esse valor aqui, 1.000
X. Lucro total, bruto dele, ao fazer essa operação, foi de 14.060. A gente já tem isso, tá? Agora a gente quer saber o quanto que ele ganharia se ele não tivesse comprado essas LTNs e tivesse aplicado o valor dele no DI, tá? Então eu vou pegar aqui o quanto que ele desembolsou por cada LTN, 908,83, CHS PV. O prazo aqui a gente vai considerar 38 dias, né, que foi o prazo dessa operação toda. Então, 38 Enter 252 dividido, isso dá 0,15 anos em dias úteis, é um prazo pequeno, N. E a taxa de juros do DI, né, o DI médio nesse período, 7,2 I. E aí a gente solicita FV. Então, olha só que interessante. Se ele, né, a cada 908,83 que ele desembolsou, ele tivesse investido na taxa DI nesse período aqui, esses 908,83 teriam virado 918,70, né? Mais ou menos aí R$ 10 de lucro bruto em cada um desses 908,83. É menor do que o que ele ganhou aqui nos títulos públicos? É menor, né? Porque aqui ele ganhou R$ 14. Próximo passo aí da nossa operação. A gente quer calcular qual que foi o lucro do DI para a gente ver a diferença dos dois, tá? Então, zero aqui, FCLX 918,70, que foi o que ele conseguiu aqui com os títulos públicos, tá? Enter 908,83. O que eles conseguiu com os títulos não, né? 908,70 é o que ele obteve de remuneração aqui, obteria de remuneração se ele tivesse deixado o dinheiro dele no DI, tá? 908,70 menos 908,83. Isso subtrai 1.000 vezes o lucro dele total, então, né? Se ele tivesse aplicado no CDI, teria sido de 9.870. Foi de 14.060 nos títulos públicos. Aqui foi de 9.870 na taxa DI. Aí, para a gente descobrir a diferença, é muito simples, tá? Eu só vou pegar aqui o que ele teve de lucro na operação dele com os títulos públicos, 14.060 Enter, e o que ele teria de lucro se ele tivesse investido no CDI, 9.870 subtrai. Então, o lucro a mais, o lucro obtido acima da taxa CDI, foi de 4.190 para essa operação toda aqui que o nosso investidor ele montou.